Olá, tudo bem com vocês? A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eu sou o pastor Oséias e mais uma vez venho compartilhar uma porção da Escritura Sagrada, da teologia bíblica com você. Como tenho feito nas sextas-feiras, tenho postado vídeos com um teor mais teológico e nas últimas semanas fazendo uma análise ou uma breve análise, um breve comentário sobre as linhas de interpretação do Apocalipse, as 4 escolas interpretativas do Apocalipse. Falamos da preterista, da idealista e hoje vou falar um pouco com você sobre o dispensacionalismo clássico, pensamento dispensacionalista sobre o Apocalipse, como os dispensacionalistas interpretam o Apocalipse. Esse é o pensamento mais comum e mais divulgado na América Latina, e penso na América como um todo, como o continente americano, em que se crê que Deus governa o mundo a partir de dispensações, governa a história a partir de dispensações. E essas dispensações seriam ou são, no pensamento dispensacionalista, um período de tempo através do qual o homem é provado por Deus mediante uma lei que lhe é transmitida, uma norma que lhe é transmitida, e ele então é provado por Deus em relação a essa norma, a essa diretriz, e em sua obediência a ela. No caso da obediência, ele receberia o seu resultado, a sua justa recompensa. No caso da desobediência, a sua punição. Ironicamente, em nenhuma das dispensações o homem consegue cumprir os propósitos da dispensação, e aí ele falha e Deus então intervém, trazendo o resultado da falha do homem, a punição para aquela dispensação, e por sua graça, iniciando uma nova dispensação, fornecendo ao homem uma nova oportunidade, à raça humana uma nova oportunidade. Durante os primeiros anos ou as primeiras décadas de disseminação do pensamento dispensacionalista, que começou no século XIX com John Nelson Darby e depois foi popularizado por Scofield, o dispensacionalismo ensinava que em cada dispensação havia um método ou um meio de salvação para o homem. No entanto, posteriormente, John Hyde ensinou e trouxe à luz uma interpretação mais coerente a partir da Escritura Sagrada, que parece que Scofield e Darby haviam deixado de observar. O meio de salvação de Deus em toda a história da humanidade sempre foi um só: sua graça, sua misericórdia. Deus sempre poupou a raça humana, sempre salvou o homem por meio da sua graça. Em cada uma das dispensações haviam normas e prescrições que trariam resultados no caso de obediência e desobediência. Mas, no caso da desobediência, embora a punição positiva viesse, havia também a possibilidade da salvação por meio da graça de Deus. Para não estender muito o nosso vídeo, falando das dispensações, o sistema dispensacionalista clássico divide as dispensações em 7 ou 8, e isso vai depender do teólogo que você for ler, do teólogo dispensacionalista que você for ler, e às vezes também o nome que eles darão a cada uma das dispensações pode ser um pouco diferente, diferir um pouco em relação aos nomes, porque esse sistema é um sistema criado pelos teólogos e não intrinsecamente bíblico. Não há na Escritura a expressão dispensação da inocência, na dispensação do governo humano, na dispensação da promessa ou abraâmica, na dispensação mosaica. Não há essas expressões. São, então, um arcabouço da teologia sistemática para tentar explicar o desenvolvimento da história da salvação, da revelação de Deus no decorrer da história da humanidade. E assim são divididas essas dispensações: inocência, a primeira dispensação; consciência, a segunda dispensação; governo humano, terceira dispensação; promessa, quarta dispensação; lei, quinta dispensação; graça, sexta dispensação; e reino, sétima dispensação. Seriam basicamente
essas 7 dispensações a partir do pensamento de Scofield. Então, a dispensação da inocência vai desde a criação do homem no Éden até a sua queda. E inocência não pressupõe ignorância. Muitas pessoas pensam assim, o casal do Éden eram como 2 crianças inocentes, não sabiam discernir entre o bem e o mal. Não, não é isso. Inocência não é ignorância. Uma criança é ignorante, ela não conhece. Ela ainda está tendo o seu desenvolvimento cognitivo. E aí ela recebe, né, a designação de inocente por conta dela não saber ainda discernir essas coisas. Mas inocência, na verdade, não tem tudo a ver com falta de culpa, com ausência de culpa. E é esse a essência da explicação ali da dispensação da inocência. O casal não tinha culpa. Eles sabiam que era o bem e o mal? Claro que sabiam. Porque uma vez que o Senhor falou, não coma do fruto dessa árvore, porque no dia que comer você certamente morrerá, fica claro e evidente que eles sabiam que comer era mal. Mas em que sentido, então, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, uma vez que eles já sabiam que era o bem e que era o mal? Bom, conhecer na Escritura tem a ver com possuir intimamente, ter no seu íntimo. Daí, em muitas traduções da Escritura, nós encontramos essa declaração e essa expressão. E o homem conheceu a sua mulher, e ela gerou e deu à luz um filho, o qual chamou pelo nome tal. Conhecer, ou seja, ele a teve no seu íntimo. E nesse sentido foi que o casal do Éden, quando então desobedeceu a orientação de Deus e comeu do fruto que o Senhor disse não comessem, eles tornaram-se conhecedores do bem e do mal, ou seja, eles passaram a ter o mal dentro de si. Ter o mal no seu âmago. O bem eles já tinham sido feitos assim, e agora o mal entra por conta da desobediência. Então eles se tornam conhecedores. É interessante observar que a Escritura, embora afirme que Deus, até mesmo Isaías 45:7, eu crio o mal, conforme algumas tradições, ela nunca diz que Deus conhece o mal. Por quê? Porque Deus não o tem em si. Deus cria o mal? Como assim, pastor? Em que sentido? No sentido de que, na verdade, o mal como conceito. Porque uma vez que você delimita dentro de um perímetro o que é o bem, tudo que está fora daquilo é mal. O mal é um resultado de não fazer o bem. O mal é exatamente sair da vontade de Deus. Então, uma vez que Deus determina o que é a sua vontade, dentro daquele círculo aqui imaginário, que conteria a vontade de Deus, dentro daquilo que o Senhor determinou como bom, uma vez que saindo desse perímetro, obviamente o homem está fazendo o que é mal, porque é o contrário daquilo que Deus prescreveu. Mas o Senhor não conhece o mal, ele não tem o mal dentro de si. O Senhor apenas sabe o que é. Ou seja, no sentido, em termos de esclarecimento, Deus sabe o que é o mal, como um oncologista sabe o que é um câncer. E nós conhecemos o mal como um canceroso conhece o câncer. Ele vive com aquilo dentro dele. O oncologista sabe tudo sobre o câncer por meio do seu entendimento, dos seus estudos, da sua análise, e sabe como tratar, talvez até mesmo como sarar. O doente conhece a dor do câncer, a realidade do câncer. E isso como exemplo para que possamos, assim, figuradamente entender. Deus é aquele que sabe o que é o pecado, sabe o que é o mal que o homem comete, sabe como sanar esse mal por meio de Jesus Cristo. Mas só nós sofremos os resultados do nosso pecado, né? Nós vivenciamos isso dentro de nós, porque essa não é parte da realidade do Deus eterno. Então, a partir do momento em que o homem peca contra o Senhor, quebra-se a primeira dispensação, encerra-se e começa a segunda, que é a da consciência. Agora o homem tem plena consciência de todo o bem que ele precisa fazer e todo o mal que ele precisa evitar. E agora a orientação para essa dispensação é exatamente essa. Siga essa consciência e faça todo o bem que você tem que fazer. E ela vai desde a queda até o anúncio do dilúvio.
E nós lemos no Gênesis 6 que toda a imaginação do coração humano era má continuamente, ou seja, a consciência foi totalmente corrompida pelo pecado e o homem só fazia o mal. Então o Senhor pune a humanidade com o dilúvio. Porém, o Gênesis 6:8 diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. A graça de Deus se revela e ele poupa um homem e a sua família, que pela fé creram na sua orientação, construíram aquela arca e foram salvos da punição de Deus. Logo após o dilúvio, o Senhor começa então a dispensação do governo humano a partir da família de Noé. E na dispensação do governo humano é instaurada a pena de morte, que é dada ao homem o direito de determinar a sentença sobre alguém. E no governo humano, o homem deveria estabelecer justiça, um governo justo, um governo de correção. E na ordem do governo humano, Deus diz: espalhem-se, povoem a terra. No entanto, quando nós chegamos ao capítulo 11, quando encerra, 11 do Gênesis, quando encerra a dispensação do governo humano, aparece alguém ali dizendo: ajuntemo-nos, façamos tijolos e construamos uma torre que toque os céus e tornemos célebre o nosso nome. É completamente diferente da ordem de Deus. A dispensação do governo humano é uma dispensação que caracteriza o repovoamento da terra. Então, as gerações que nascem a partir da família de Noé recebem a ordem para se espalhar sobre a terra. E agora essa geração se rebela diante da ordenança de Deus e decide se ajuntar, ao invés de se espalhar, na planície de Sinear e construir uma torre. Então o Senhor desce, confunde as línguas deles. E eles, então, por não se entenderem mais, se espalham. E a dispensação do governo humano encerra ali, porque eles não obedeceram à direção de Deus. A partir disso, o Senhor chama um homem daquela geração, daquela região de Ur dos Caldeus, e ele faz uma promessa. Ele faz um chamado e uma promessa. E começa, então, a dispensação da promessa. E a dispensação da promessa contém também uma diretriz de Deus para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua família será uma nação de sacerdotes. É isso que Deus promete para o seu povo, para a descendência de Abraão, que toda a família de Abraão seria uma família de sacerdotes. No entanto, quando nós chegamos lá no Êxodo e Moisés está recebendo orientações de Deus, ele diz para o povo, olha, Êxodo 20, 21, ele diz: vocês serão uma nação sacerdotal, o Senhor vos escolheu para isso. E o povo diz amém, amém. Moisés então sobe ao monte e Deus se revela a ele em saraiva, ou seja, pedras pegando fogo, trovões, nuvens espessas cercando o monte, nuvens negras, nuvens de chuva cercando o monte. E o povo fica apavorado com aquela cena. Quando Moisés desce, o povo diz: não fale o Senhor conosco, fale o Senhor contigo e fale você conosco. Então Moisés apresenta isso a Deus e Deus diz: tudo bem, então. A dispensação previa que toda a família de Abraão devesse ser a família sacerdotal. No entanto, grande parte da família de Abraão rejeita a vocação sacerdotal de Deus para eles. E Moisés recebe essa palavra: fale Deus contigo e fale você conosco. Como Moisés era da família de Levi, o Senhor então separa a família de Moisés para ser a família sacerdotal. Ordem de Deus para a família de Levi agora, representação. E aí encerra-se a dispensação da promessa e o Senhor começa então a dispensação da lei ou da ordenança através da família de Moisés, que são aqueles que agora representam o povo diante de Deus. Então há todo um cerimonial para levar a Deus o seu culto, para ofertar a Deus o seu culto, para levar a Deus o seu sacrifício. O homem agora, por conta de ter negado, a descendência de Abraão, por conta de ter negado o convite de Deus, agora tem que oferecer sacrifícios através dos levitas, porque eles não têm mais acesso irrestrito a Deus. E tem uma lei que deve ser cumprida, porém ninguém pode cumprir essa lei plenamente e falha no cumprimento da mesma. E aí o Senhor encerra a dispensação da lei com a vinda de Jesus. Ele inicia a dispensação da graça. E na dispensação da graça, o Senhor oferece salvação por meio da fé em Jesus. A dispensação do reino, a dispensação da graça, ela é
o cumprimento de tudo aquilo que o Senhor prometera nas dispensações anteriores, nas 5 dispensações anteriores, né, de que Ele salvaria o seu povo e todos aqueles que nele crescem. A promessa de salvação é universal, desde o Gênesis, e o Senhor cumpre através de Jesus. E nós estamos vivendo essa dispensação hoje, porém nós vemos o quanto de pessoas estão rejeitando a oferta de Jesus para a sua salvação. E aí, ao encerrar essa dispensação, ela terá seu término no arrebatamento da igreja, e a punição será para aqueles que ficarem a grande tribulação. E então, o governo do anticristo e todas essas coisas. E durante o período da grande tribulação, que ainda acontece na dispensação da graça, porque a grande tribulação também será um período em que Deus salvará pessoas por sua graça. Apocalipse 7, versículos 9 a 13 diz: eu vi uma grande multidão, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E um dos 24 anciãos me perguntou: João, quem são estes? E eu disse: não sei, Senhor, tu o sabes. E ele me disse: esses são os santos que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e as alvejaram. Essa é a grande meta da grande tribulação, juntamente com a salvação de Israel, que se cumpre ao final dessa tribulação, que vai dar início à última dispensação, que é a dispensação do milênio ou do reino, em que o Senhor reinará fisicamente em Jerusalém, cumprindo a promessa de Deus a Davi em 2 Samuel 7. Essas são as 7 dispensações. E a 7ª dispensação, a dispensação do milênio, terá o seu término também com as nações se rebelando contra Deus, conforme afirma o Apocalipse 20, versículos 1 a 15, que vai falar desde o milênio até o juízo final. Porque com a vinda do Senhor Jesus, no final da grande tribulação, ele fará o juízo das nações e permitirá que nações amigas de Israel possam entrar no seu reino. E essas nações terão a oportunidade de experimentar o governo justo. E Satanás será preso por 1000 anos, segundo o pensamento dispensacionalista. E logo depois ele será solto. Ele sairá a seduzir essas nações. E essas nações novamente acreditarão em Satanás. E o Senhor encerra a última dispensação, a dispensação do reino ou do milênio, com a destruição dos exércitos de Satanás que se reúnem com Satanás contra o Senhor. E aí ele instaura o estado eterno. Essa é a divisão básica do pensamento dispensacionalista clássico. Portanto, os dispensacionalistas clássicos entendem o Apocalipse e a chave hermenêutica do Apocalipse a partir do capítulo 1, do versículo 19, quando eles leem ali o que o Senhor diz, aliás, o que o anjo diz, o que o Senhor diz ao João através do anjo: escreve sobre as coisas que você viu, as coisas que foram, né? Aquilo que já passou, as coisas que agora são e aquilo que vai acontecer depois. Então essa seria a chave hermenêutica do Apocalipse, segundo o pensamento dispensacionalista. Esse pensamento entende que esse versículo traz a chave do Apocalipse. Capítulo 1 seria as coisas que você viu, referentes à manifestação do Senhor, né, da glória do Senhor e tudo, daquilo que já havia sido realizado por meio da salvação. As coisas que agora são, capítulos 2 e 3, a realidade daquelas igrejas na Ásia Menor e as coisas que hão de acontecer a partir do capítulo 4 até o final, né, do Apocalipse. Ou seja, para o teólogo dispensacionalista clássico, a maior parte do conteúdo do Apocalipse ainda está por acontecer, ainda é profético, ainda é futuro. Esse é o pensamento dispensacionalista, porque ele entende que, como a igreja, a expressão igreja, não é mais citada desde o capítulo 4 até o capítulo 18, essa palavra só volta a ser citada lá no capítulo 19, ele entende que é exatamente porque a igreja saiu daqui e o Senhor está tratando com Israel na grande tribulação, que, a partir do pensamento dispensacionalista, é descrita do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse. E ao final disso, no capítulo 19, Jesus volta do céu com a sua igreja, destrói o exército do anticristo
instaura o seu reino milenial, capítulo 20. Depois do milênio, quando Satanás é solto, ele destrói Satanás e o seu exército, lança-o no lago que arde com fogo e enxofre, e imediatamente começa o juízo final. E aí, a todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida será lançado num lago que arde com fogo e enxofre, Apocalipse 20, versículo 15. E aí, então, ele descreve os capítulos 21 e 22 sobre a nova realidade dos salvos, o novo céu e a nova terra, o estado eterno a partir daí. Bom, em suma, esse é o pensamento dispensacionalista. Ele exigiu um pouco mais de tempo nesse vídeo, porque ele é bem mais complexo do que os outros, por conta do seu literalismo, de toda a sua divisão dispensacionalista, mas eu espero ter sido claro e que você tenha conseguido entender. Se houve alguma dúvida, pode postar aí nos seus comentários alguma dúvida, porque é em pouco tempo esse comentário, é algo bem rápido, mas é algo que tenta te dar uma luz e te dar uma diretriz para que você possa estudar e aprender um pouco mais sobre esses pensamentos. Que o Senhor te abençoe, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Um grande abraço, fica na paz de Jesus.